Começamos amanhã com um alerta da Fox News. Israel ordena a resposta enérgica da IDF após alegações de violação do cessar-fogo pelo Irã. As IDF afirmam que mísseis foram lançados do Irã após o prazo de meia-noite definido por Trump. Nos últimos minutos, Israel ordenou ataques de alta intensidade contra alvos do regime no coração de Teherã. Essa violação do acordo ocorre menos de uma hora antes de o presidente dos Estados Unidos partir para a cúpula da OTAN. Você está assistindo Fox and Friends First em uma manhã de terça-feira que avança rapidamente. Eu sou Todd Peary. E eu sou Carla Shimketz. Vamos a Mike Tobin com as últimas de Israel. As coisas estão mudando rápido, Carly e Todd. A TV estatal iraniana agora nega que o governo iraniano, o exército iraniano, fosse responsável por aqueles 1 ou 2 mísseis que atingiram o norte de Israel. Ainda estamos tentando confirmar o número específico sobre isso. Agora, aquele míssil foi interceptado e caiu sem ferimentos, mas não sem consequências. Como você disse, o ministro da Defesa de Israel e o chefe do Estado-Maior prometeram retaliação pela violação do cessar-fogo, que durou menos de 4 horas quando os mísseis chegaram ao norte de Israel. Mas o Irã nega ter participado disso. Enquanto o cessar-fogo se preparava, 5 ondas de mísseis balísticos chegaram do Irã. Um deles atingiu aqui em Beersheba, onde estou agora. E ao olharmos para trás, você pode ver que o que parece ser o local do impacto daquele míssil é, de fato, o local do impacto do míssil. Você pode ver as equipes de resgate agora passando pelos escombros, procurando por possíveis pessoas que possam estar presas. Deve ser mencionado que ninguém está desaparecido neste momento. Eles estão agindo com cautela. Uma das coisas que vi os socorristas fazendo hoje é formando uma antiga brigada de baldes carregando escombros daquele prédio apenas para limpar o máximo de espaço possível. Sabemos que uma família de 4 estava dentro do abrigo antibombas. O abrigo sofreu um impacto direto. Aqui está um porta-voz do Comando da Frente Interna. O que entendemos atualmente é que a família estava dentro do abrigo e, infelizmente, quando temos um impacto direto, uma explosão direta de um míssil no abrigo, não ajudou sempre. As salas de bombardeio são eficazes em proteger as pessoas na área de explosão. Contudo, quando um míssil com uma ogiva poderosa como a que caiu aqui atinge diretamente, todas aquelas 4 pessoas perdem a vida. Houve mais 26 pessoas que ficaram feridas pela força daquela explosão e suas lesões variam. Portanto, estamos acompanhando a situação. Os caças israelenses estavam no ar sobre o Irã quando os mísseis foram disparados. Os caças perceberam os lançamentos de mísseis e atacaram pelo menos alguns dos lançadores. Isso ocorreu durante todo o dia. A situação agora é muito frágil. Com o ministro da Defesa de Israel e o chefe do Estado-Maior jurando retaliar contra o Irã por aquilo que consideram uma violação clara do cessar-fogo. O Irã afirma agora que não foram eles. Você pode estar se referindo a um dos outros elementos rebeldes, um que está dentro do Irã, ou a um dos outros grupos que atuam na região. Volto com vocês. E Mike, o que estou ouvindo você dizer é que pelo menos um míssil foi interceptado após o cessar-fogo entrar em vigor, mas o Irã nega ter participado disso. Se não foi o Irã, então quem poderia ser? Correto, um míssil. Peço desculpas, meu fone está com problemas, mas um míssil foi interceptado. Não há relatos de feridos no local. Os militares israelenses afirmam que o cessar-fogo foi violado e que responderão. Ok, Mike Tobin está ao vivo em Israel. Voltaremos a você em breve. Agora, vamos chamar a ex-vice-conselheira de Segurança Nacional e vice-presidente da Heritage Foundation, Victoria Coates. E Victoria, você ouviu Mike Tobin dizer que o Irã nega que seu governo foi responsável por esses ataques. Mas se isso não for verdade, se o governo iraniano for realmente o responsável, isso é apenas um pequeno problema? O cessar-fogo pode ser salvo ou o Irã ultrapassou uma linha vermelha da qual não pode voltar? Bem, Todd, infelizmente este é o tipo de período confuso que geralmente ocorre em torno de um cessar-fogo, onde um lado que geralmente está em desvantagem tentará obter um pouco mais de vantagem. Eles vão tentar fazer um último ataque, algo para consumo interno que possam dizer que ainda são poderosos. E já testemunhamos o que o Irã pode fazer.
eles atacam prédios residenciais, atingindo famílias que se refugiam em abrigos. Isso dificilmente é o que se espera de uma grande vitória militar. Israel, por sua vez, está voando livremente sobre Teherã agora e, com certeza, atacará um alvo estratégico, como os lançadores de mísseis que evitarão que o Irã repita essa ação. Mas isso não diminui o que Trump conseguiu, que foi fazer os dois lados concordarem com um cessar-fogo. É hora de encerrar essa guerra e garantir os ganhos de Israel e do Zineiciewaro. Então você acha que, apesar disso, apesar do fato de que Israel está alegando que o Irã lançou um míssil contra Israel e eles estão dizendo que o cessar-fogo foi rompido, você acha que, como Todd disse, isso pode ser um pequeno problema? As coisas poderiam se desenrolar de maneira mais pacífica nas próximas horas? Olha, Carly, eu nunca vou considerar a morte de uma família de 4 pessoas como um mero incidente. Quero dizer, precisamos estar cientes da seriedade disso. Sim, mas, ao Victoria, mesmo tempo, você sabe, compreendi que a morte da família aconteceu e é terrível que isso tenha ocorrido. Isso ocorreu antes do cessar-fogo oficial ser implementado e agora que foi. Agora estamos em um novo mundo onde todos concordaram com um cessar-fogo, mas um míssil foi lançado. Como as pessoas devem avançar? Bem, eu acho que podemos seguir em frente. Se a situação se acalmar, se Israel realizar um ataque de retaliação, então podemos retornar ao cessar-fogo. Porque eu acho que Israel alcançou em grande parte seus objetivos de guerra. Foi o que disseram ontem. E então eu acho que se o presidente se envolver, se o Irã entender a seriedade da situação, e que Israel e os Zineiciewaro estão prontos para agir se não se comportarem de forma racional. Agora, não consigo imaginar que o presidente esteja satisfeito com os últimos acontecimentos em Israel. Como o presidente Trump deve reagir? Bom, creio que o presidente Trump fará uma resposta clara e firme. Ele deixará claro para os iranianos quais são os termos. Eles estão em uma posição extremamente fraca. Tanto Israel quanto os Estados Unidos podem agir, como eu disse, com impunidade contra eles. Assim, é responsabilidade do Irã começar a agir de maneira mais responsável neste contexto. Eles receberam várias chances antes da guerra para buscar a diplomacia. Recentemente, o presidente ofereceu a eles a chance de negociar e chegar a um entendimento. A paciência dele, como já vimos, tem limites. Portanto, isso precisa ser resolvido agora e eles devem se sentar à mesa dispostos a fazer concessões para que possamos encerrar esta guerra. Sim, e o presidente Trump vai partir para a cúpula da OTAN em apenas algumas horas. Qual será a conversa durante a cúpula da OTAN sobre tudo isso? Creio que a conversa girará em torno da necessidade da OTAN de assumir mais responsabilidades na Europa. Esta é uma grande demonstração de todas as obrigações que os Estados Unidos têm ao redor do mundo, não apenas na Ucrânia, mas também no Oriente Médio e no Pacífico. Portanto, creio que o presidente retornará a uma de suas questões emblemáticas, que é garantir que o restante da OTAN contribua de forma justa para a defesa da aliança. Além disso, as 10 maiores economias da OTAN incluem os Estados Unidos como a principal delas. Os outros 9 membros estão se segurando em 2% do PIB para a defesa, quando na verdade deveriam estar em 3,5%. Eles estão muito aquém. E assim, eu acho que ele vai impor regras claras e dizer que se a OTAN quiser avançar para o século XXI, precisa ser relevante. A OTAN precisa ter dinheiro disponível imediatamente. Não estamos interessados em promessas. Não queremos uma previsão de alcançar 2% em 3 ou 4 anos. Precisamos que paguem agora. Assumindo para efeito de discussão que o governo do Irã é quem está por trás desses ataques e não um grupo de fachada como sugerido por Mike Tobin, visto que o Irã nega envolvimento. O Irã decidiu esse timing para envergonhar o presidente Trump enquanto ele vai à OTAN? E se for verdade, quão grave é esse erro de cálculo? Bom, não sei o quão específico foi em relação a envergonhar o presidente. Eu diria que foi um erro de cálculo por parte do Irã, se eles forem responsáveis. É mais ou menos isso, como eu mencionei anteriormente. Essa zona cinza em torno do estabelecimento de um cessar-fogo pode ser um período difícil, mas penso que o importante é que ele comunique aos iranianos que isso não é aceitável. Se eles querem diplomacia, precisam agir com responsabilidade. E se não, ele vai tirar as luvas e deixar os israelenses voltarem. Sim.
E aqui está a declaração do ministro da Defesa, Israel Katz. Eu instruí as IDF a responder com força à violação do cessar-fogo pelo Irã com ataques de alta intensidade contra alvos do regime no coração de Teherã. Então, com isso, você diria que a guerra está oficialmente recomeçando agora? Bem, vamos ver o que os israelenses fazem. Acredito que alguns ataques direcionados seriam justos, e então a responsabilidade volta para os iranianos. Então, acho que veremos o que as próximas horas trarão, mas essa não foi uma boa jogada por parte dos iranianos. Acredito que o cessar-fogo pode ser recuperado. E finalmente, Todd mencionou isso, mas Israel está dizendo que um míssil foi interceptado e o Irã nega que tenha participado. Poderia ter sido um ataque de um proxy e não um ataque iraniano? Ou Israel consegue identificar que isso veio do espaço aéreo iraniano? Bem, se ainda não descobrimos isso, Carly, conseguiremos descobrir em breve. Ficaria surpreso, pois os proxies iranianos têm estado em silêncio nesta guerra de 12 dias. Não houve um foguete do Hezbollah. O Hamas está quieto e, surpreendentemente, os Houthis também. Assim, é possível que um deles tenha lançado algo, mas, como mencionei, os israelenses poderão rapidamente determinar a trajetória do que aconteceu. E estou certo de que eles divulgarão esses resultados. E nesse ponto seria estranho se os proxies agissem agora, o que realmente levanta questões sobre a negação do Irã de ser responsável por esse ataque. Victoria Coates. Nós te sobrecarregamos. Recebemos notícias quentes minutos antes do nosso show. Agradecemos por sua contribuição hoje de manhã.